uma grande noite iluminada, carregada de bênçãos, carregada de glória e de poder. Porque nós estamos abrindo a palavra da salvação. Quando a palavra da salvação é aberta, soluções, ensinamentos, visões, claridade são colocadas em todo o ambiente do coração. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Desde já um grande abraço para todos e todas que me seguem, que compartilham. Evangelho de João, capítulo 9, versos 31 a 41, vai nos trazer uma palavra de força, de visão, de glória, de poder, de saber, de se envolver. O contexto todo aqui é Jesus curando um cego de nascença. Jesus cura esse cego e ele cura num dia de sábado, um dia onde os judeus guardam como um dia sagrado, onde ninguém pode fazer esforço algum, porque todo esse dia, ao começar do cair da noite da sexta-feira, em todo sábado, eles elevam esse dia a Deus. Mas esse dia está cheio de ordenâncias humanas. Jesus cura num sábado um cego de nascença. O alvoroço começa, tudo começa a acontecer. Jesus saliva no barro, untou o barro, ajuntou o barro, colocou nos olhos daquele homem e diz: vai lavar no tanque de Siloé. Aquele homem foi. Quando ele voltou, ele já enxergava, mas ele não viu quem fez esse milagre. Então ele saiu pregando a palavra e pregando o milagre. E o milagre é Jesus. Ele é interrogado. Ele, a sua família, todos são interrogados. E levam esse interrogatório muito longe. Verso 29, 9:29. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Eles falando de Jesus. Os fariseus falando de Jesus. Verso 30, o homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Aquele homem protege Jesus com toda a sua força. Aquele homem vira um pregador de mão cheia. Aquele homem vira um anunciador de mão cheia. Aquele homem não se vende, aquele homem usa as palavras certas, aquele homem usa exatamente o que aconteceu. Aquele homem, ele é verdadeiro. Aquele homem tinha um coração puro, porque Deus colocou ele no caminho de Jesus, para que Jesus fizesse esse milagre amando de Deus e todos crescem em Jesus, que Jesus era o enviado de Deus. Era para isso que servia todos os milagres de Jesus. Verso 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecador, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. O cego protegendo Jesus perante os fariseus. Verso 33. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe e disseram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. Expulsaram-no da sinagoga. Aquele homem que até então não tinha visão, agora adquiriu a visão através de Jesus. Mas aqueles
que diziam ter visão, até mesmo bíblica, agora ignoravam todo um plano de Deus executado pelo seu Filho Jesus. Jesus, o maior profeta que pisou nessa terra, curou aquele homem. Aquele homem foi grato a Jesus. Gratidão essa que nos falta hoje, porque Jesus continua fazendo o seu projeto. Jesus continua executando um plano do nosso Deus. Jesus continua executando os seus milagres, mas nós não somos gratos no que Ele faz. Aqueles homens expulsaram aquele cego porque ele dizia a verdade, a mesma verdade que Jesus operou nele. Aprenda que coração puro sempre executará a perfeita verdade. Jesus foi verdadeiro no seu milagre, não teve engano, não teve mentira, ele curou aquele cego, ele deu visão àquele cego. E aquele cego, na sua gratidão verdadeira a Jesus, pregou exatamente o que tinha ou o que teria acontecido. Jesus ouviu que tinha expulsado e, encontrando, disse-lhe: crê tu no Filho de Deus? Jesus agora encontrou aquele homem. Jesus ouviu falar que aquele homem tinha sido expulso da sinagoga, que tinha sido interrogado, que tinha sido chamado de mentiroso, que tinha até debatido com os fariseus, defendendo Jesus. Jesus encontra ele agora e diz: você crê no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Aquele homem devolve a pergunta para Jesus, dizendo: quem é esse que o Senhor fala? Quem é esse que o Senhor está falando para que eu creia nele? Como eu disse no começo, aquele homem não enxergava. Então ele só ouviu a voz, mas ele não conheceu a voz de Jesus. Jesus untou o barro na sua saliva. E depois colocou nos olhos dele e pediu para ele lavar. Quando ele voltou, Jesus já não estava mais lá. Então ele não conhecia Jesus e não por isso ele faz essa pergunta. Jesus pergunta a ele: você crê no Filho de Deus? E ele pergunta para Jesus: quem é o Filho de Deus para que eu creia? Verso 37. E Jesus disse: tu já os tens visto, é aquele que fala contigo. Jesus agora se revela àquele homem dizendo: você está vendo graças a mim. Essa mesma passagem ela se enquadra nos dias de hoje. Porque Jesus um dia te deu a visão. E se você não conseguiu a visão em Jesus ainda, hoje é o dia que você pode aproveitar esse momento e pedir, e se converter, e adorar esse Deus chamado Jesus, que Ele poderá dar a visão para você. Então a mesma pergunta eu te faço: você confia no Filho de Deus? Você crê no Filho de Deus? Você crê que Jesus pode te dar a visão? Você crê que Jesus pode elaborar um contexto diferente? Que Jesus pode acionar um contexto lindo e maravilhoso na sua vida? Você crê nisso? Jesus se revela àquele homem e Jesus disse: tu já tem visto, é aquele que fala contigo. Verso 38, ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Entende como a verdade ela se interliga? Como a verdade se liga uma na outra? A mesma verdade da cura foi a mesma pregada para defender Jesus.
E agora a mesma verdade volta, porque ele conheceu, porque ele sentiu, porque o coração dele já conhecia Jesus. Então ele se dobrou e adorou a Jesus. Ele não pensou duas vezes, ele foi grato ao extremo. Ele já tinha sido grato ao defender um homem que ele não conhecia. Apenas pelo milagre, apenas pela gratidão do milagre, ele já defendeu Jesus sem conhecer Jesus. Mas quando ele conhece Jesus, ele adora a Jesus. É o que todos nós devemos fazer. Adorar aquele que pode fazer alguma coisa por mim. Aquele que pode tocar em mim e mudar de dentro para fora. Provocar uma mudança interna, uma mudança que eu atribuiria apenas a Jesus. Versos 39. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Eu falei sobre isso, sobre qualquer coisa sobre isso no começo. Aquele cego não enxergava nada. Perante os nossos olhos espirituais, perante os nossos olhos carnais, aquele homem não enxergava nada, mas Jesus, olhando com os seus olhos espirituais, mudou tudo. Porque aquele homem, ele foi escolhido por Deus. Deus colocou aquele homem no caminho de Jesus. E Jesus curou aquele homem e se concretizou esse versículo de número 39, que Jesus diz: eu vim para dar visão aos cegos e tornar aqueles que enxergam cegos. Como é isso? Jesus tiraria a vista de alguém? Jesus usaria o seu poder para deixar alguém cego? Não. O milagre de Jesus deixou esse cego agora enxergar. A pureza de Jesus, o plano de Deus, vinculado em uma manobra, em um momento de Jesus, se consagrou um milagre. O impossível apareceu em forma de luz, dando visão a esse cego. Esse cego não enxergava nada, ele nasceu desse jeito, ele não conhecia a visão, ele não conhecia a verdadeira visão. Talvez você não conheça a verdadeira visão desse mundo, talvez você não conheça a verdadeira visão de tudo. Esse homem não conhecia, ele não tinha visão. Mas o que Jesus quis dizer com tudo isso? Tirar a visão daqueles que enxergam? Que Jesus curou aquele homem e deu a visão, eu estou compreendendo, mas eu não estou entendendo a parte que ele vai tirar a visão daqueles que enxergam. A verdade de Jesus, o milagre que Jesus operou em mando de Deus, organizado por Jesus, um plano do Senhor, se concluiu o impossível. Aquele cego de nascença enxergou. Mas toda essa sincronia de movimentos, esse impossível que aconteceu, foi demais para aqueles que enxergavam. Aqueles que enxergavam não conseguiram ver o milagre que Jesus fez. Aqueles que enxergavam estavam tão afundados na mentira que não conseguiram ver a luz da verdade. Então, o milagre, a humildade, a gentileza, a bondade de Jesus deixou todos aqueles homens cegos. Todos aqueles homens ficaram cegos. Eles não puderam enxergar a bondade. Eles não puderam enxergar a clareza de Jesus. Eles não puderam enxergar que Jesus era o Salvador. Eles não puderam enxergar que Jesus veio para salvar a terra, para dar visão a todos.
Eles não puderam enxergar que Jesus era o Filho de Deus. Eles não puderam enxergar que Jesus era o Messias. Eles não puderam enxergar toda a verdade que existia em Jesus dentro de uma perfeição. Então eles ficaram cegos. E por isso fizeram o que fizeram. Interrogaram, pressionaram, oprimiram. Eles fizeram tudo isso. Verso 40. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Os fariseus não entenderam a simbologia que Jesus fazia. Verso 41. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Jesus faz uma outra dinâmica. Jesus diz: eu tirei a visão de vocês porque vocês não podem enxergar a verdade em mim. Mas como vocês dizem que estão enxergando a verdade, então vocês estão no pecado da mentira. Se vocês enxergam a verdade, e por que continuam na mentira? É a simbologia que Jesus faz. Então vocês permanecem no pecado. Porque aquele que conhece a verdade e continua mentindo, ele permanece no pecado. Porque aquele que conhece a luz e continua na escuridão, ele permanece no pecado. Porque aquele que conhece a clareza, aquele que conhece a simplicidade, continua sendo arrogante, continua sendo obscuro, esse continua no pecado. Porque tudo fora da verdade faz parte do mundo. Se faz parte do mundo e não está na verdade, então é mentira. Se é mentira, o diabo é o pai da mentira. Então não pode estar com Deus, não pode estar sem pecado. Então Jesus faz essa simbologia maravilhosa. Essa palavra é linda, como todas as palavras da Bíblia. Essa palavra é maravilhosa, como todas as palavras que existem nesse livro perfeito. Jesus nos ensina hoje que apenas tem um lado verdadeiro. O outro lado é mentiroso. Apenas tem um lado que promove milagres e o impossível, porque o outro lado promove enganos, derrota e morte. Então, que lado você escolhe hoje? Você escolhe ter a visão? Você escolhe a verdade, o milagre, o impossível de Jesus? Faça a sua opção hoje, converse com Jesus, ajoelhe onde você está, clame a Ele, adore a Ele, porque Ele pode fazer tudo na sua história. Uma grande e maravilhosa noite.